Gente, vocês sabiam que hoje é o dia da gula? Pois é. A gula, inclusive, é um pecado, né? Pecado capital para os católicos. O que é gula para você? A gente separou algumas fotos aí e eu estou perguntando a vocês aqui pelo 2107-3003 o que é gula? O que te desperta? O que desperta a sua gula? E essa não é uma data para comemorar, não, tá, gente? É uma data de alerta, porque nós vivemos num país com um índice de sobrepeso muito grande, mais da metade da população, e um índice de obesidade muito grande. Será possível a gente colocar as fotos do que eu estou falando aqui, que são as imagens que nós separamos para nós mostrarmos aqui aos telespectadores, perguntando para eles o que é gula para eles, né? Então tem várias imagens aí, acho que isso é um doce, né? Parece ser um brownie sendo cortado, e aí gula não é comer um brownie, gula é comer a fornada toda, né, do brownie. E ficar comendo, comendo até terminar a fornada toda. A bomba, a famosa bomba, né, que dizem só tem aqui, foi inventada aqui, o cuscuz, e tem gente que não come só um, principalmente esse pequenininho, vai experimentando vários tipos de... A pizza, você pode comer só uma fatia de pizza, mas tem gente que come a pizza inteira. E os docinhos, hein? Quando você vai naquele casamento, você leva a sacolinha do supermercado e aí vai guardando um monte, uma quantidade. Ou então quando você vai mesmo numa confeitaria como essas e você não se contenta só com um. Então, isso é gula. E a gula, ela leva a muitas doenças. É gostoso? É, gente. Quem é que não gosta de um brownie? Nossa Senhora. Se for da Fernanda Scheiber, então, são os melhores, únicos. Deveriam ser patenteados como brownies são maravilhosos. Mas essa é a questão, né? Como enfrentar isso? E tem que ser tratado como algo, porque a compulsão alimentar, ela é uma doença. Não é, é algo que está fora de controle. Olha, se você não consegue controlar o seu desejo de comer ou de fazer qualquer outra coisa, tem algo muito errado com o seu organismo. E esse é o nosso assunto agora. Nós vamos conversar com ela, já está inclusive aqui posicionada. Vamos falar sobre o limite entre a fome e a compulsão alimentar. Já quero saber de vocês o que te tira do sério, o que te faz romper esse limite. A gente vai conversar agora com a nutricionista, ela é mestre em saúde da família, especialista em nutrição clínica e funcional e também professora universitária Adriana Barbosa Guimarães. Olá, Adriana, bom dia, bem-vinda de volta. Bom dia, Cíntia, muito obrigada. Bom dia a todos. Vamos lá, difícil ou fácil falar sobre esse limite, Adriana, entre a fome e a compulsão alimentar? Sim, é um pouco assim, Não tão... é simples, né? Não é simples. Não é tão simples, né? Porque mexe com tudo no corpo e principalmente a mente da pessoa, né? A gente tem, entre a fome e a vontade de comer, são coisas bem diferentes, né? Porque quando a gente fala de fome, a fome é algo fisiológico, né? Uma necessidade que o nosso organismo tem quando faltam os nutrientes necessários do nosso corpo. Então, aí o nosso cérebro responde e busca algo, né? Aciona os neurônios, né? Para a gente poder buscar algum alimento para comer. E muitas vezes, quando esse acionar ele passa demais e você não consegue controlar, às vezes por falta de algum hormônio, que isso vai levando a esse excesso de consumo de alimentos, né? E de muitas vezes são alimentos muito calóricos, que podem trazer muitos problemas à nossa saúde. Entendi. Bom, e a compulsão alimentar, né, é um transtorno alimentar, assim como tem a bulimia também, né, que também é um transtorno É, alimentar. E tudo isso faz mal, né? Às vezes as pessoas pensam que alguns transtornos que as deixam com menos peso são diferentes ou são melhores do que aqueles que as deixam obesas, né? exatamente. A compulsão alimentar, ela é um transtorno, como você falou, um transtorno mental, né? Ela é uma doença e que ela precisa ser tratada.
né? Tem cura? Tem cura, certo? Porque A gente perdeu aqui a conexão com a Adriana. É possível a gente retomar? esse processo de diagnóstico Voltamos. e de tratamento. Entendi, Adriana, é que a gente perdeu um pouquinho da sua conexão. Você podia só repetir essa última fala aí que você estava explicando, né, que é um transtorno mental e que precisa, inclusive, precisa de tratamento, envolve muitos profissionais, né? Então, é uma doença que ela precisa que você tenha um acompanhamento psiquiátrico, psicológico, Lógico, nutricional. exatamente, como eu falei, ele é um transtorno e ele precisa ter um diagnóstico que normalmente esse diagnóstico é feito por um médico, tá? O psicólogo e nem o nutricionista tem como fazer esse diagnóstico, normalmente esse diagnóstico é feito por um médico, e daí esse paciente, ele é acompanhado, né, por um psicólogo adequado, especialista nessa área, e o nutricionista para poder a gente começar a fazer um tratamento, uma reeducação alimentar, ou se for o caso, com dietas específicas para esse paciente, né? Porque, como a gente falou, é um transtorno, e todo transtorno, ele precisa ser tratado, né? Muitas vezes pode ser com medicamento, com o médico, e essa medicação, ela tem um determinado tempo para ele poder ser acompanhado, com conscientização do paciente, com o psicólogo, precisa desse acompanhamento por muito tempo, até ele poder ter essa consciência, ter como poder se organizar, se controlar para esses impulsos que vêm, né? E esse acompanhamento, ele é multiprofissional, como eu falei, com médicos, pode ser um psiquiatra, com um psicólogo específico e um nutricionista que vai acompanhando o tempo inteiro. Adriana, eu queria colocar essa questão que eu acho ela um pouco polêmica. Existe hoje um culto ao corpo, né? Nós sabemos cada vez mais, depois do advento das redes sociais, a gente tem cada vez mais as pessoas culto ao corpo. Isso veio junto a um novo pensamento sobre o respeito ao corpo de cada um. Então, o corpo que eu quero é o corpo que tem que ser respeitado. Ninguém se discute isso e é o que tem que ser feito. Ninguém tem nada a ver com o corpo e com a forma como você expõe seu corpo. Porém, a gente não está falando de obesidade como conceito estético, mas como uma doença. E aí, o que acontece? O que eu vejo, muitas adolescentes, muitas jovens obesas, e que consideram que isso é uma forma delas mostrarem ao mundo, e aqui não vai uma crítica, eu estou só colocando a questão, porque hoje qualquer coisa que você fale, às vezes, com a palavrinha mais, ela fica interpretada de uma forma errada. E aí, quando você coloca, às vezes, essa questão, você está sendo acusada de gordofobia. Isso existe, existe. Existem pessoas gordofóbicas? Sim, existem. A sociedade cobra? Cobra. Ponto. Agora, daí a não se cuidar, porque está com essa doença, porque é uma doença. Eu acho que a grande diferença, me parece, é esse limite aí, entre entender que não é estética e é doença. E aí é que eu pergunto a você, você como profissional, você percebe isso? Você sente que muitas pessoas não procuram o profissional, o tratamento, porque acham que tá bom desse jeito? Sim, isso acontece demais, porque, como você mesmo falou, a obesidade, anteriormente, ela não era diagnosticada como uma doença. Uhum. Ela é uma doença, ele é um problema de saúde pública, né? Como a gente sabe, nosso país, ele passa por um processo muito grande de transição nutricional, e onde o número de pessoas obesas e com sobrepeso é muito alto no Brasil, que já ultrapassa quase os 50% da população brasileira. E quando a gente fala de adolescência, como você falou, na adolescência ela é uma fase muito difícil, muito complicada, porque o próprio adolescente,
ele tem uma percepção de corpo muito complicada, muito difícil dele visualizar o que ele quer, né? E muitas vezes ele se espelha no outro, né? E, assim, com esse problema da obesidade, muitas vezes eles não buscam um profissional, o nutricionista, um psicólogo, a família não percebe muito isso no adolescente, nas pessoas, né, que convivem. Isso pode vir trazer muitos problemas de saúde, né? Por exemplo, problemas respiratórios, deficiências nutricionais, porque a obesidade, mesmo a pessoa tendo um excesso de peso muito alto, ela pode ter deficiências nutricionais, né? Porque muitas vezes ela se limita a consumir só um tipo de alimento, ou 2 tipos de alimento, e dentro desses alimentos só tem maior quantidade de nutrientes, como carboidratos, como gorduras, e falta outros nutrientes para ele. Isso podem trazer problemas futuros, futuros muito curtos e futuros a longo prazo também, né? Com muitos problemas, doenças cardiovasculares e doenças e diabetes também. E muitas vezes eles não procuram um profissional, eles têm um receio, às vezes eles chegam no consultório, não querem falar, não querem dizer, não se mostram realmente as dificuldades que ele tem em querer tratar, em querer aceitar que ele precisa de um acompanhamento, né? Então, isso é muito difícil. Por isso que é importante, dentro desse ponto, a observação da família, a observação das pessoas que estão ao redor dessas pessoas, para conversar, para explicar, né? Para eles entenderem que é importante a busca por um acompanhamento, a busca de um profissional que lhe ajude, né? Isso é importante, para que exatamente ele não venha sofrer mais problemas do que ele já tem naquele momento. Tá certo, Adriana. É esse o alerta mesmo. Acho que é isso que tem que ser dito mesmo, tem falado. Os pais têm que ficarem atentos, né? E as pessoas têm que compreender exatamente o que é essa doença, que ela precisa de tratamento e todo o acompanhamento possível, inclusive e fundamentalmente também o psicológico e psiquiátrico também, né? Adriana, muito obrigada pela entrevista mais uma vez e pela disponibilidade. Muito obrigada. Eu que agradeço, Cíntia. Eu queria complementar alguma coisa que eu falei, que eu acho que seria bem importante. Dentro do tratamento, dentro desse processo de compulsão alimentar, muitas vezes as pessoas não percebem as características dessa situação, né? Que muitas vezes as pessoas comem são pessoas que comem sem um sentimento de fome, são pessoas que comem muito rápido, né, que a gente muitas vezes não percebe, porque quando a gente come rápido demais, a gente mastiga muito rápido os alimentos, a gente não consegue, como se diz, chegar ao nosso limiar de saciedade. E são pessoas que muitas vezes levam o sentimento de tristeza e de culpa depois que comem, né? Então, são muitas características das pessoas com compulsão alimentar que a gente precisa perceber nelas, as pessoas que convivem com elas. São pessoas que muitas vezes têm crises de ansiedade, onde a gente está passando por esse processo ainda em pandemia e quase pós-pandemia, né? Que adquirimos muitos níveis de ansiedade muito altos e muitas vezes levam esse caminho da ansiedade para a compulsão alimentar. E aí isso a gente não consegue perceber, né? Nos consultórios de nutrição, a gente percebe a quantidade de pessoas que aumentaram muito de peso dentro desse tempo agora, né? Outra característica bem interessante também, para essas pessoas, é a preocupação com excesso de peso, né? O sobrepeso, e pessoas que estão nesse meio de buscar a perfeição do corpo, ou então pessoas, né, que se escondem, né? Então, o alerta é exatamente isso, para as pessoas que convivem com essas pessoas que têm esse problema de compulsão, que a gente não consegue ver, é observar mais, ver mais, conversar com elas, para, em determinado momento, alertarem, para elas buscarem ajuda,
né? Uma ajuda profissional, uma ajuda adequada, uma equipe multiprofissional boa, que acompanhe essas pessoas, né? Porque, como a gente diz, ele é um transtorno e ela precisa ser tratada, tá? Tá certo, Adriana. Muito obrigada mais uma vez. Bom dia para você.